ter mais fácil utilização. Mas nosso texto básico é Hebreus 10, de 1 a 4, porque nós estamos falando qual a necessidade da morte de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo precisou morrer na cruz? Chamada de a natureza da morte de Jesus Cristo na cruz. Natureza é a mesma coisa que a necessidade. Houve uma necessidade da morte de Cristo na cruz. Então, Hebreus 10, capítulo 10, e versículos do 1 ao 4. Também tem do 1 ao 9, ou do 4 ao 9 depois, mas eu vou ler só do 1 ao 4. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros, coisas que ainda iriam acontecer, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se chega. Então, era feito sacrifícios anualmente, depois que Moisés recebeu a lei, e isso era imperfeito. Então precisava vir aquele que era perfeito para pagar e fazer um sacrifício único. 2. De outra maneira, teria deixado de se oferecer, porque purificando uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. É o que não acontecia até hoje, né? Até a morte de Cristo, até Jesus vir. Se ele fosse perfeito, não precisaria ficar sendo repetido. Versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Lembra-se dos pecados que a pessoa tinha que comete. E versículo 4, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, era esse texto ele mostra, e depois vai mostrar do 9, a necessidade de Cristo vir e tirar os pecados por uma única vez. Então o tema é qual a necessidade da morte de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo precisou morrer? Essa mensagem, estudo, ele não é para ser só estudo, é para que se aplique na vida de cada um e que as pessoas que estiverem ouvindo essa mensagem possam ouvir e tomar uma decisão nas suas vidas, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Então, quando a pessoa entende esse princípio e ele faz a decisão, ele passa a ser redimido pelo sangue de Cristo. Nem todas as pessoas são filhas de Deus, como nós já vimos. 1. Sua necessidade. Está na folha. Estou lendo. Parte 3. Vou apresentar aqui algumas necessidades para a sua morte, porque Cristo precisou morrer na cruz. Esses assuntos precisam ser compreendidos pelas pessoas e internalizados pelos crentes em Jesus, para que possam crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer no conhecimento é crescer na Bíblia, saber. O Salmo 139, podemos ir lá, só para complementar. Davi falou uma coisa muito interessante, onde ele mostra um assunto em um versículo que eu vou procurar aqui, mas se alguém achar, me ajuda. Fala que eu não anotei. Deixa eu ver aqui, se eu consigo achar. Deixa eu ver. É um versículo que fala que os pensamentos do Senhor são muitíssimos. Está em um desses versículos que eu marquei numa outra Bíblia. Vamos ver se nós achamos aqui quem está aqui comigo. 12, 21.
Alguém achou aí para ajudar? 17. O versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Diz assim: E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, ou seja, o teu conhecimento. Quão preciosos. Davi conseguiu enxergar nesse versículo aquilo que Deus realmente é. Os pensamentos de Deus são inúmeros e eles estão na palavra de Deus. Quão grandes são a soma deles. Então nós estaremos sempre aprendendo aqui para que possamos crescer no conhecimento. Seria esse versículo aqui. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. E também nós não vamos lá, mas segundo Pedro 3,18 fala sobre isso. E a graça e crescimento na graça do nosso Senhor Jesus Cristo é a aproximação de cada pessoa com Deus. Isso é pessoal, isso é pela fé. Isso. Não pela fé de saber de Deus, mas pela fé que você tem em Deus através de Jesus Cristo. Número 1. Nós vamos continuar aqui. Por que Jesus Cristo precisou morrer na cruz? Eu acredito que temos sempre em nosso meio pessoas que precisam entender essa verdade e tomar uma decisão. E aqueles que já tomaram essa decisão, ser gratos, porque não precisa mais oferecer os sacrifícios que eram oferecidos todos os anos pelos seus pecados. Lucas, capítulo 24, versículo 25 a 27, vai mostrar essa verdade. Nós temos 5 verdades porque Jesus Cristo precisou morrer na cruz. Nós vimos isso na semana passada, as 3 primeiras, e hoje nós vamos ver as 2 últimas verdades da necessidade. Por quê? Tem necessidade, depois nós vamos ver outro assunto ainda relacionado à morte de Cristo. Então, essa necessidade que eu vou expor agora é o cumprimento das Escrituras. Era necessário Cristo morrer para cumprir as Escrituras. Versículo 25 diz Jesus: E eles lhes disse, ó nécios, a palavra nécio aqui, ó sem sabedorias, ó sem entendimento, e tardios ou tardos de coração, quer dizer, não se propuseram a parar para entender esse conceito, para crer tudo que os profetas disseram. Então, era importante o cumprimento das Escrituras, e Jesus estava falando isso para os doutores da lei, que eram os fariseus e os saduceus da época. Versículo 26 diz assim, porventura não convinha que o Cristo, a palavra Cristo, aquele que tinha que redimir, pagar pelos pecados, padeceste estas coisas e entrasse na sua glória? Então, era necessário que Cristo viesse. Estava escrito na lei de vocês, está escrito na palavra de Deus para nós hoje, que é necessário, para eles estava escrito que Cristo, ele viria. Para nós hoje está escrito que Cristo já veio e que é necessário que a pessoa ouça, entenda, creia e viva de acordo com a palavra de Deus. Então, para nós está escrito isso hoje, que ela compreenda e viva a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Versículo 27. E começando por Moisés, porque a lei foi dada por Moisés, mas antes de Moisés, de Adão a Moisés,
eles não estavam escusos do pecado. Nós temos versículos que mostram isso. Mas a lei mesmo escrita, que eles podiam entender, começa a partir de Moisés, onde eles davam os 10 mandamentos. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, a quinta necessidade da morte de Jesus era para cumprir as Escrituras. Deus deu os 10 mandamentos para mostrar para o homem que ele é pecador, que ele peca. Para mostrar para nós hoje, a lei ela serve também para mostrar que nós somos pecadores, que nós precisamos da Bíblia, de Cristo, que nós precisamos de 1 João 2, 1 e 8 e 9, de um advogado que sempre esteja intercedendo por nós. Não para tirar o pecado original, mas para que ele possa ser perdoado. Então, podemos ver aqui a quinta necessidade, porque Cristo precisou morrer na cruz para cumprir as Escrituras. Continuando o versículo. O número 2. O propósito de Deus tornou-a necessária. Então, Deus tinha um propósito. Quando Deus criou os anjos e o pecado entrou no céu através de Lúcifer, e ele lançou Lúcifer do céu e ele caiu na terra. Jesus falou, eu vi Lúcifer cair como um raio, e ele caiu bem na terra, bem aqui onde nós estamos. E então ele fez desse lugar o seu reino. Então Deus, ele coloca o homem chamado Adão no Éden para que esse pudesse governar a terra, porque Lúcifer estava aqui. Só que ele também, assim como Lúcifer, teve a oportunidade de obedecer a Deus ou não. E ele não obedeceu, ele desobedeceu. Então toda a raça humana é pecadora, assim como os anjos que seguiram Lúcifer, a terça parte, são destituídos da glória de Deus. Eles não podem ver, eles não terão salvação, eles estão condenados eternamente, assim como aquelas pessoas que não quiserem Jesus durante a sua vida. Então isso fez com que Deus tivesse um propósito eterno. Deus, quando criou tudo, ele já sabia. É diferente de nós, que nós só sabemos o momento de agora e de ontem. Mas Deus tinha um propósito. Atos 2 e 23. Então, há a outra necessidade porque Cristo precisou morrer na cruz, foi o propósito de Deus que tornou necessária. Deus poderia abandonar a criação humana, o Adão, a Eva, e nunca mais bani-los da sua presença, como ele fez, tirando eles da presença de Deus. Podia fazer isso. Como os anjos não têm salvação, Deus não teve um propósito para redimir os anjos que seguiram Lúcifer. É um outro assunto, mas ele não teve. Mas para o homem, ele teve, pela sua criação, porque talvez seja uma criação mais especial, porque a Bíblia fala que o homem foi criado à imagem de Deus. E Lúcifer, na Bíblia, não fala que ele foi criado à imagem de Deus. Então Deus tinha uma criação especial. Então Deus, quando pensou em tudo, ele pensou nesse propósito e sabia, não projetou, como muitas pessoas pensam, que ele ia cair, mas ele sabia, ele deixou pela sua presciência. Deus tem 3 atributos principais, alguém sabe? Primeiro é a onipotência, Deus tem todo o poder. Depois tem onisciência, Deus conhece tudo, de um exato momento único. E o terceiro é onipresença, ele está em todo
lugar. Então isso aconteceu tudo. Mas muitas pessoas confundem a onisciência de Deus, que ele criou uns para o céu e outros para o inferno. Não, mas isso não é na Bíblia. Quando confunde a onipotência com onisciência. A onipotência, ele tem todo o poder. Ele criou e criou o propósito pela onisciência. Mas ele não interferiu na escolha do homem pela sua onisciência, fazendo onipotência. Atos 2:23, o propósito de Deus fez com que era necessário, então, essa morte de Jesus Cristo. Então ele tinha um propósito. Ele sabia. Mesmo Adão caindo, Deus já sabia que ele ia cair, mas ele não interferiu que ele caísse, ou seja, não programou a queda dele, como não programa a queda de ninguém, como não força que as pessoas, uns creiam e outros não. Você está ouvindo hoje, você pode tomar a decisão de crer ou não. É uma decisão sua. No final desse trabalho, você pode decidir por Jesus Cristo ou continuar do jeito que você está. A decisão é sua. Mas Deus já tem um propósito que é: se a pessoa não crer, ela será condenada. Se a pessoa crer, ela será salva eternamente. Esse é o propósito que nós temos hoje. Mas aqui, a morte de Cristo, está falando da morte de Cristo, o propósito era que ele precisava morrer. Atos 2:23, assim: a este que foi entregue pelo determinado conselho, quer dizer, o conselho dos judeus e o conselho de Deus, e a palavra-chave é a presciência de Deus. Deus sabia que precisava de um homem perfeito, de um homem sem pecado, que pudesse pagar pelos pecados de todos aqueles que crescem. Podemos ver que era necessário pela presciência de Deus. E ele fala: prendestes, crucificaste e matastes pela mão de injustos. Não foi pessoas salvas que mataram, né? Mas a morte de cruz era uma das piores mortes que existia. Então Jesus morreu como um dos piores homens, sendo o melhor homem que já existiu. Toda a história pode provar isso. O César da época, ele disse: olha, eu não vejo pecado desse homem, não vejo mal nenhum. Então o propósito de Deus foi a quinta necessidade, porque Jesus Cristo precisou morrer na cruz. Foi a quinta necessidade que ele precisou morrer. Continuando a nossa folha, diz assim: os propósitos eternos de Deus incluem a redenção, que é, ele fez, Cristo morreu na cruz, não foi para que eles ficasse apenas na história, como um mártir, que é um dos pontos que eu vou falar depois, que muitos pensam, e tem Cristo como um mártir, mas foi a redenção, redimir do pecado, colocar, ele foi expulso do Éden, que representa o céu, o paraíso. Então a redenção significa que Deus, quando a pessoa crê, ela volta de novo para o paraíso, para a presença de Deus, entre as pessoas, tirando-as do seu estado de perdição. É necessário saber que todos nós estamos perdidos. Nós somos salvos, aqueles que creram em Cristo já, mas nós éramos perdidos. E quando isso é entendido, a pessoa passa a ter uma vida mais focada em Jesus. A pessoa passa a ter uma vida de maior dedicação a Deus, porque você passa a entender que você era um perdido. O perdido merecia o quê? Uma condenação eterna. Dessa forma, continuando a leitura, Deus fez Jesus Cristo perfeito
para que pudesse pagar o preço do pecado àqueles que o aceitarem. Então Jesus Cristo foi o homem perfeito. Ele foi uma criança, ele foi um bebê, ele nasceu como homem, ele nasceu de mulher, na verdade é Deus conosco, o próprio nome Manuel. Ele não teve pai humano, mas ele nasceu como um homem e ele não teve pecado. Para que fosse um homem perfeito, igual Deus criou Adão. Deus formou Adão do pó da terra. Deus formou Jesus Cristo da composição de Adão, de como o homem e mulher, as pessoas são formados para que eles pudessem ter a redenção, igual, só que sem pecado. Cristo não pecou em nenhum momento da sua vida. Para pagar o preço do pecado, agora, diferente lá de Hebreus de 1 a 4, que eles tinham que fazer um sacrifício todo ano, agora quando você aceita Cristo, uma vez só basta. Mas é interessante que uma vez paga esses pecados, você possa ter uma vida dedicada a Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Não é uma vida mundanizada. Não é uma vida só dedicada ao seu trabalho, não é uma vida dedicada só à sua casa, não é uma vida dedicada só aos seus filhos, não é uma vida dedicada a outras coisas. Tem que haver um amor principal por Jesus Cristo. Quando não há esse amor, essa dedicação, tem coisa errada na sua vida espiritual. 1 Pedro 1, 18 e 20 mostra esse propósito, especialmente como Cristo gostaria que nós fizéssemos e como ele fez. Então, 1 Pedro 1, 18 a 20. Eu tiro os versículos da folha dos que estão aqui, de vocês que estão ouvindo e que vão ouvirem, para que você possa folhear a sua Bíblia, que é o bom contato, a leitura é importante, é bom manusear a Bíblia. Hoje nós temos a tecnologia, mas é muito bom a leitura ser feita, isso a própria técnica de leitura de livros mostra. A tecnologia é importante, mas é muito bom você ter o contato com as folhas, com o livro e ler nele mesmo. Eu prefiro desta forma. Isso é uma técnica de leitura. Isso não é algo que alguém inventou. Isso é uma técnica de leitura. Quando você manuseia um livro, a leitura se torna mais fixada. Por que não sabemos, mas é uma técnica. Diz assim, 1 Pedro 1, 18 a 20. 18. Sabendo, o que eu acabei de dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, coisa que ela tem valor e perde valor. Isso é corruptível. Você compra dólar hoje, ele tem um valor. Você compra dólar daqui a uma semana, ele pode ter um valor menor. Isso é corruptível. Muitas pessoas investiram em certas coisas que hoje não têm valor nenhum. Então elas são corruptíveis. Então Pedro está falando, sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Como? Ele exemplifica, na época dele, a prata, o ouro tinha muito valor. Hoje nós temos outras coisas que poderíamos elencar aqui para que você pudesse entender. Como eu falei do dólar, os investimentos, uma casa, um terreno, um apartamento. Quer dizer, não foi com essas coisas que Jesus comprou, como prata, ouro, que fostes resgatados. Então ele está falando, há um resgate. Quando fala assim na palavra resgate, entende-se que
quando se há um resgate, fulano foi resgatado. Então ele estava em perigo. Né? Resgataram várias pessoas daquele prédio que pegou fogo. Então as pessoas estão em perigo. Por isso que elas devem ser resgatadas. Porque se elas não saírem daquele perigo, elas irão morrer. E essa morte que ele está falando aqui não é a morte física, é a morte espiritual, a morte da vida eterna. Ele fala, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Nós, quando nascemos, recebemos uma tradição de vida. Você aprende aquilo que seus pais fazem. Você aprende vendo aquilo que seus pais vai fazendo. Você aprende a religião que seus pais fazem. Então ele está falando assim, não foi com essas coisas que vocês foram resgatados. Daquilo que você aprendeu dos seus pais. Nós somos num país, estamos num país católico, onde a maioria das famílias, ou seja, 89%, são católicas. E as pessoas recebem essa tradição desde pequenininho. E não só isso, de outras religiões que também passaram a existir no Brasil, e elas recebem essa tradição. E essa tradição passa, às vezes, de geração em geração. E as pessoas, às vezes, falam, não, eu não vou mudar a minha maneira de viver, porque eu aprendi assim. E aqui Pedro está falando assim, não foi com ouro, com prata, com coisas preciosas ou não preciosas, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver. Aqui Pedro está falando assim, essa vida que vocês tinham antes, ela não serve. Não serve para Deus. Não foi esse o propósito da morte de Cristo. Cristo não morreu para que as pessoas pudessem continuar vivendo da mesma forma que elas aprenderam, que elas nasceram. Se você é um crente em Jesus Cristo e continua vivendo da mesma forma que antes, tem coisa errada, porque Cristo não morreu para esse propósito, mas para mostrar uma nova vida que nós temos na Bíblia. Versículo 19. Mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Cristo podia pagar os pecados sem morrer, mas ele era necessário, era um propósito de Deus. O sangue simboliza a vida. Então, Cristo, a ovelhinha e o bode e os touros que morriam, o sangue representava os pecados, que tirava o pecado daquelas pessoas daquele ano, e Deus continuava olhando para elas. Então ele faz mais com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem mancha, perfeito, e incontaminado, sem pecado. O propósito de Deus de Atos 2:23. O versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias. Deus, pela sua onisciência, sabia que isso ia acontecer. Então, isso não pegou Deus de surpresa. Quando Adão desobedeceu, ele já sabia, mas ele não interferiu. Diferente do pensamento de muitas pessoas. Né? Só que para a pessoa ser ligado a Deus, ela precisa deixar que o Espírito Santo ligue como se liga uma lâmpada. A lâmpada ela só passa a ter energia no momento que eu aperto o interruptor, ou clico no botão, ou passo perto hoje, né, na nossa tecnologia, e o calor liga essa lâmpada, e isso é um trabalho do Espírito Santo. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo pode estar falando no seu coração, e esse é o momento de você crer. Continuando a nossa leitura, a verdade, que é veracidade, a veracidade de Deus, condenando o pecado. Veja que Deus não condena o homem, mas o homem, a raça humana, as pessoas, são o recipiente do pecado. Se não tiver o homem, não tem pecado. O pecado ele mora dentro da pessoa. Por isso a pessoa é condenada também, porque Deus condenou o pecado. A veracidade de Deus, condenando o pecado por ser santo. Nós já vimos que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Em Oséias fala isso.
tornou necessária a morte de Jesus Cristo, pois eram o único homem autêntico por Deus, que era o próprio Deus, que nasceu sem pecado, e que podia sofrer e pagar pelos pecados daqueles que ouvem e se arrependem. Veja que Cristo podia ter não sofrido, mas ele teve um sofrimento. E esse sofrimento foi para pagar pelos pecados das pessoas. E esse sofrimento deve remeter àqueles que já creem em Cristo, que eles precisam pregar para outras pessoas, falar desse amor de Jesus, para que essas pessoas se convertam. Que esse sofrimento possa entrar no coração das pessoas que já creem em Cristo, que são crentes, e que esse sofrimento de Cristo possa mudar a sua vida para que você seja um cristão mais autêntico, mais próximo de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus. É o que ele fala. Gálatas 4, versículo 4, vai falar dessa veracidade. E eu coloquei outros versículos aqui. O mais importante é Gálatas 4:4, mas eu coloquei outros versículos aqui que embasam por que existe o Gálatas 4:4. Os dois versículos, os 4 versículos sequenciais, para que as pessoas possam entender. Mas falando da necessidade, porque Cristo precisou morrer na cruz, nós teríamos só Gálatas 4:4, que é o mais importante. Diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, a plenitude dos tempos foi a época que se esperava que Jesus nascesse. Era a plenitude dos tempos. Era a época plena para que aquele acontecimento viesse a acontecer. Nós não focamos, eu, pastor Inácio Barbosa, não foco a celebração do Natal, porque o Natal é uma festa cristã pagã que foi inserida. Os judeus não comemoravam isso. E não é o propósito da morte de Cristo, que as pessoas fiquem trocando presentes ou comemorando o Natal. Nós estamos numa época já onde tudo se está enfeitado, mas enfeitado com coisas pagãs. Então nós não comemoramos o Natal, nós não fazemos isso porque não é importante. O importante é que as pessoas se arrependam, creiam e vivam uma vida feliz com Jesus. Uma vida de dedicação. Tem que dedicar cada dia a Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, olha, como homem, nascido de mulher. Adão foi feito do pó da terra. Mas Deus deu a ele Eva, para que tivesse uma continuidade da espécie humana. Todos os outros animais continuaram reproduzindo. Então Adão tinha também que ter uma continuidade de espécie. Então ele deu a mulher, nascido de mulher, que todo homem nasce de mulher. Nascido sob a lei. Quer dizer, nascido sobre o sistema judaico, onde os judeus estavam inseridos, e nascido sobre a lei a lei ela simplesmente mostra que nós só fazemos coisas erradas. Por mais bom que sejamos, nós pecamos. Nós somos pecadores, é isso que ele está dizendo aqui. Então, a veracidade era essa. A verdade de Deus era essa. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. É o propósito de Atos 2:23, o propósito da presciência, que Deus sabia que ele precisava intervir para que as pessoas pudessem se salvar. O versículo 5 agora vai explicar para nós que estamos vendo esse propósito. A veracidade é o versículo 4. É o que precisava ser feito. Propósito. O versículo 5 vai explicar o porquê para nós que estamos ouvindo, lendo essa mensagem nessa folha. Olha o propósito. Para remir quando uma coisa era remida, ela tinha que ser paga.
nos tempos antigos era assim, para se remir tinha que se pagar. E no Brasil, em muito tempo chamou-se o dote, né? Para se casar tinha que pagar. Era a remissão. A remissão quer dizer pagamento. Para remir os que estavam debaixo da lei. Então a lei passou a todos, não só aos judeus, mas passou a todos os homens. Todos nós sabemos os 10 mandamentos. E todos nós sabemos que nós não cumprimos os 10 mandamentos. Eles mostram que nós somos pecadores. Porque se os 10 mandamentos não precisassem existir, o homem não era pecador. Estavam debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos. Então é pela remissão. Você é remido no momento que você crê em Jesus Cristo. Mas para existir essa remissão diante de Deus, é necessário que a pessoa creia em Cristo. Porque se ela não crer em Cristo, como a Bíblia ensina, ela não é remida. E Deus não aceita. Ela não pode pagar pelos seus pecados. Deus não aceita a oferta do homem. A única oferta que ele aceita é a morte de Cristo. E acabou. A fim de recebermos a adoção de filho. Então, se você quer ser filho, você tem que crer em Cristo conforme a Bíblia ensina. E o crer em Cristo não é saber que Deus existe, que Cristo existe. É aceitar o sacrifício, mudar a vida e viver uma vida diferente. Versículo 6. E porque sois filhos agora, olha, crentes, porque sois crentes agora, porque sois filhos. Então, se agora é filho, antes não era filho. Era criatura. As pessoas, quando nascem, são criaturas de Deus. Até o momento que ela aceita Cristo e ela passa a ser remida. Aí ela passa a ser filho. E porque sois filhos de Deus, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba Pai. O Espírito de Deus está no coração apenas daquelas pessoas que creem em Jesus. Assim já não és mais servo. Quer dizer, você não está servindo, mas filho. E se és filho, você também é herdeiro de Deus por Cristo. Então, olha os benefícios que tem uma pessoa que aceita a remissão, que aceita ser crente em Jesus Cristo. Ele passa a ser filho, ele passa a ser herdeiro, ele deixa de ser servo, ele passa a herdar tudo com Jesus. Muito importante isso. E versículo 8. Mas quando não conheceis a Deus, ele vai voltar atrás e falar para eles, olha, teve um tempo que vocês, Gálatas, não conheciam a Deus. Vocês não serviam a Deus. Vocês não viviam a vida que Deus queria. E os Gálatas eram pessoas gentias, elas não eram judeus, não eram israelitas. Então, mostrando aqui, esse versículo 8, está mostrando que o mundo não é cristão. Muitas pessoas falam assim, o Brasil é um país cristão, o tal país é um país cristão, Cristo governa essa pátria. Isso não é verdade. Cristo está formando um povo entre os povos, diferente do Antigo Testamento, que existia uma nação que era de Deus. Hoje Cristo forma um povo dentre as nações. As únicas nações, podemos dizer hoje, que são extremamente cristãs, seriam os Estados Unidos hoje, que é o país onde há liberdade religiosa, onde a maioria das pessoas tem a liberdade de crer em Cristo. Os demais países praticamente não são cristãos. São cristãos conforme a religião aplica. Mas quando não conhecias a Deus, servia ao que por natureza são deuses. Eu estou vendo. Então as pessoas servem a um Deus que não é o Deus verdadeiro. É isso que ele fala no versículo 8. Mas quando não conhecias a Deus,
Então nós temos pessoas aqui hoje que não conhecem a Deus. Nós temos pessoas que vão assistir e que estão assistindo que não conhecem a Deus. E se você não conhece a Deus, você não serve a Deus. Você pode fazer boas obras, você pode fazer tudo, mas você não conhece a Deus. Você conhece outras coisas. E o final do versículo fala: aos que por natureza não são e servíeis, ou servem, adoram de forma... Às vezes a pessoa adora de forma que ela não compreende, ela está fazendo sem saber por que está fazendo. Nós temos no Brasil, as pessoas são devotas de várias coisas, e isso são deuses que não é o Deus verdadeiro, não é nada cristão. Mas quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são Deus, são deuses. Concluindo, a santidade e o amor de Deus, a pecaminosidade do homem, raça humana, e a promessa de redenção feita por Deus tornaram necessária a morte de Jesus Cristo na cruz. E por que Cristo morreu na cruz? Cristo morreu na cruz para que você pudesse crer no Evangelho, crer em Cristo. Então hoje você tem a oportunidade. Nós vamos cantar o hino junto, quem quiser aqui, a vinda do Senhor, é o hino 114. E você que ouviu a palavra de Deus pode estar cantando, e ao mesmo tempo que estiver cantando, você possa estar refletindo nessa mensagem e você possa estar pensando na sua vida espiritual. E se você não tem vida espiritual ainda, aceite Cristo hoje. Hoje é o dia. Levanta a sua mão e fala assim: eu aceito. Há um versículo em Romanos 10 que a Bíblia fala: com o coração se crê, mas com a boca se faz confissão. É necessário crer no coração e falar com a boca.